cá estou aqui em cima de novo. Não gosto muito daqui. Gosto de ficar olhando o zoinho. Bom dia, primeiramente, queridos. É muito gostoso estar de volta, retomando, como o Ion já disse, as devocionais. Esse semestre nós vamos falar de fé, e eu queria que esse fosse o tema das nossas devocionais desse semestre. Queria convidar você a abrir em Lucas 8. Nós vamos ler dos versículos 8 a 25. É um texto bastante conhecido. Lucas 8, 22 a 25. Diz o texto: Acontece que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até ao vento e às ondas repreende e lhe obedecem? Grande pergunta feita por Jesus: onde está a vossa fé? E esse é o motivo que nós vamos estudar nesse semestre. Onde está a nossa fé? Onde está a sua fé? Onde está a minha fé? Talvez a aula de hoje mostre e você escute que fé é um dom dado por Deus. Mas o que eu quero falar aqui é que não é da minha experiência particular, não é do meu testemunho, mas o que eu quero falar aqui é que fé tem que ser experimentada, tem que ser andada, tem que ser exercitada, porque fé é uma atividade. E é isso que eu queria que as devocionais falassem nesse semestre. Se você for convidado por mim, ou se você até, num ato assim de bondade, quiser falar: olha, André, eu quero falar, que às vezes eu pareço que fico tocando as galinhas. Não, vem falar, vem falar. Mas se você quiser falar, fica à vontade, né? A gente anda tão somente por aquilo que o Espírito comanda. Eu oro muito antes de pedir para alguém. Eu não falo assim, vai. Não. Eu sempre oro antes de pedir para a pessoa. E às vezes a pessoa fica relutando. E quando a gente vê que a pessoa vem aqui, sempre, eu não conheço uma pessoa que não vem aqui, que não abençoou e que não foi abençoada. Porque não é a gente que fala, é tão somente o Espírito Santo que comanda todos os nossos atos. E quando Jesus fala, onde está a vossa fé, ele pergunta isso para mim e ele pergunta isso para você. E a Bíblia traz muitos registros de homens que sofreram esse tipo de dúvida, né? E eu louvo a Deus porque a Bíblia traz isso, porque a Bíblia mostra que ela é uma palavra inspirada, ela é uma palavra que não traz só homens vencedores, mas ela traz homens como a gente, que passaram, que foram testados e que venceram. E isso é importante. Por isso que ela é uma palavra, a palavra ela é inspirada e ela mostra essa dificuldade sendo vencida, porque a fraqueza humana que ali está mostrada serve para dar incentivo para nós, porque fé não é mágica. Você não aperta um botão e fala: não, hoje eu vou ter fé. A fé, ela é construída,
ela é exercitada. A gente anda de fé em fé. Você tem que resolver ter fé. Porque senão a gente só sobra, como aqueles discípulos lá. Eu não posso, quando a situação foge ao meu controle, deixar que a situação fuja do meu controle. Eu não posso deixar entrar em pânico. É para isso que a gente está aqui. A gente entra em pânico? Entra. A gente se descontrola? Sim. Mas aí o que acontece? Eu tenho que exercitar a minha fé. É isso que faz a diferença. A fé deveria não deixar a gente entrar em pânico. A fé deveria não deixar a gente entrar num... Alô? Alô? Não deveria deixar a gente entrar num ritmo frenético. Mas a gente entra. E isso é que faz com que a gente não devesse sempre estar agitado, desvairado, exasperado. Por quê? Porque nós temos fé, nós caminhamos por fé. Eu não sei o que descontrola a gente, mas a gente tem que ter fé. Fé. Eu creio no Deus. Deus não perdeu o controle. E quando a gente aprende a caminhar por essa fé, isso é a aplicação daquilo que a gente ouve domingo após domingo aqui, domingo após domingo. Mas no primeiro tumulto, minha cola foi embora. Na primeira briga que eu tenho, na primeira discussão que eu tenho, o que acontece? Eu já sou sóbrio, eu já acabo com tudo, tudo vira um caos. E a primeira coisa que eu faço é o quê? Eu ligo para o pastor. Ion, aconteceu isso, briguei com isso. Gente, ele é o pastor, mas ele também não é Deus. É ou não é, Ion? É difícil. Você tem Jesus Cristo do seu lado, dentro de você. É difícil. Não precisa resolver todas as coisas. Às vezes a gente fica tão mimado enquanto igreja, tão assim. E eu digo isso porque eu estou sexta-feira, conversei isso com o reverendo Eudes, e ele falou a mesma coisa. Às vezes, as pessoas acham que o pastor tem a fórmula mágica, enquanto a fórmula mágica está aqui, ó. Fé, fé. Onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? A vossa fé está no exercício, está no dia a dia, na caminhada, naquilo que a gente exercita, naquilo que a gente caminha. Então, a gente esquece muitas vezes que o nosso coração é enganoso. A gente esquece, a gente se deixa levar pelas emoções. Emoção não leva a lugar nenhum. Emoção é aquilo que você sente, mas amanhã você não está sentindo mais. Amanhã você vai começar um regime, você pode ficar num mau humor imenso. Você não tem mau humor, mas amanhã você está de mau humor porque você começou um regime. Ou que é segunda-feira, porque é mês novo, ou porque você vai ter que viajar, no meu caso. Então, o que acontece? Fé, fé, fé que Deus está no controle, fé que Deus não abandonou. Aplique a fé no problema, né? O que você tem aprendido através do Espírito Santo? Eu posso não entender o que está acontecendo, e muitas vezes eu não entendo. Nós tivemos uma experiência recente com o problema da Luciana. A gente não consegue entender. O que aconteceu? Não sabe. Deus sabe. E aí? A gente tem que ter fé que Deus está no controle. Que Deus está no controle. Mas Deus não é indiferente. Venha o que vier. A água pode estar entrando no barco, eu posso ter escorregado 2 vezes com a força do vento, mas Deus está no controle. Mas Deus está no controle. Venha o que vier. Eu vou enfrentar uma operação, Deus está no controle. Eu estou sem emprego, Deus está no controle. Eu vou mudar, vou para uma escola nova,
Deus está no controle. Eu estou com um problema seríssimo com relacionamento no meu trabalho, Deus está no controle. Fé, fé, fé. Onde está a sua fé? Eu creio nisso, eu descanso nisso, eu tenho certeza disso. Isso é fé. O capítulo 11 de Hebreus que nós vamos estudar mostra o teste de cada homem que foi testado pela prova da fé. Cada homem ali recebeu uma grande promessa, aceitou e de repente tudo começou a dar errado. Mas eles perseveraram e isso foi grandemente aceito pelo Senhor por eles. Eu queria ler mais um texto, está em 1 Pedro, no primeiro capítulo. 1 Pedro, versículo 6. Até o 9. 1 Pedro 6. Pedro, capítulo 1, versículo 6. Eu falei, gente. Tá, então não falei, desculpa. 1 Pedro 6. Estou nervosa. Vocês pensam que eu não fico nervosa aqui? 1 Pedro 1, versículo 6. Muito bem, aluna. Está todo mundo prestando atenção. Não é isso que vocês falam? Tá bom. Vamos lá. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Esse é o fim da nossa fé, a salvação das nossas almas. Por fim, quando faltar mesmo a fé, faça igual aos discípulos, corra para Jesus. Corra para Jesus, como eles fizeram. Senhor, a gente vai perecer. Ele vai ficar desapontado e vai perguntar para você, onde está a sua fé? Mas ele vai te receber. Que assim seja. Amém? Vamos orar?